Bom dia a todos. A gente vai continuar com a aula de estereoquímica. Nós falaremos de todas as definições, nós falaremos todas de representações da estereoquímica. Isso vai facilitar a vida de vocês, porque a gente vai poder conversar e falar a mesma linguagem. Então, na química, a gente sempre vai ter isso. A gente vai ter que primeiro estudar as representações, sejam elas estruturais, sejam elas nominais, de nomenclatura, para que a gente possa conversar e trazer para vocês o conhecimento a respeito desse capítulo. Eu coloquei algumas coisas aqui que a gente já viu em Orgânica 1, mas eu vou salientar para que vocês possam relembrar, né? Então, a primeira definição são as projeções estruturais de cadeias, né? Então, a gente aprendeu Orgânica 1, que a gente vai utilizar, a partir daquele momento lá que eu falei, a representação das cadeias com linha. Mas a linha, ela representa as moléculas bidimensionalmente. A gente está falando, e a gente está estudando nesse capítulo, uma representação tridimensional, quer dizer, a gente precisa de volume para que a gente possa entender a topografia, a topologia, ou melhor, das moléculas. Então, quando a gente fala sobre estrutura em 3 dimensões, a gente tem que criar um desenho em que ela saia do papel. Então, a forma mais interessante, mais fácil da gente fazer isso, desenhar uma molécula em 3 dimensões, é colocando essas ligações em perspectiva, né? Então, essa ligação, esse triângulozinho que a gente vê aqui, é um triângulo que a gente chama, essa ligação é a representação de uma projeção em cunha. Quando ela está em cunha totalmente achurada, ela está para frente do plano do papel, quando ela está do plano do slide. E quando ela está tracejada, ela está para trás. Então, a gente consegue perceber que a molécula aqui passou para a terceira dimensão. Então, isso é uma representação, tá? Nada de diferente. Outras projeções que vão ser importantes vão ser as projeções em cavalete e as projeções em Millman. Obviamente, a gente vai utilizar essas projeções para fazer análise estrutural. Quando a gente fala sobre estereoquímica, a gente não apenas fala sobre a representação da molécula em 3D, mas a gente vai começar a perceber que a molécula, ela vai, como ela tem alguns exemplos, né, eles têm rotação livre, a molécula vai se portar no espaço, segundo essa rotação, tentando minimizar as interações repulsivas de orbitais. Então, a gente viu lá atrás, né, quando a gente falou sobre orbitais, né, e a gente viu em algum momento lá da Orgânica 1 a teoria de repulsão dos elétrons, ligantes, antiligantes, que as interações mais importantes dentro de uma molécula são as interações de orbital ou orbitalares. Quando um orbital interage com o outro, ele tem uma repulsão muito forte, muito mais do que, por exemplo, repulsões atômicas, por exemplo, de volume de átomo. Então, a gente consegue perceber que essas análises, elas são importantes para diversas coisas, como, por exemplo, análise de estruturas moleculares de fármacos que interagem com sistemas enzimáticos. Como essa molécula vai interagir com esse sistema enzimático? Qual a melhor maneira dela estar se movimentando no meio e interagir com um sítio ativo? Então, essas projeções, elas servem como auxiliar nessas análises. Então, a gente tem que aprender. Sendo que a projeção cavalete, ela é uma projeção em desuso, mas ela é importante para que a gente possa ver por conta
do nome, né, que a gente utiliza amplamente, mesmo em outras projeções, como a de Newman, por exemplo. Então, a eclipsada, quando a gente tem todos os grupos no mesmo plano, ó, essa metila está no mesmo plano de que essa outra, né? E a estrelada, quando elas estão alternadas, ó, elas estão, esse plano aqui dessa metila, ela passa no meio dessas duas ligações, compreende? Então, essa forma é a forma estrelada e essa é a forma eclipsada. Mas a gente vai somente ver, a gente vai ser muito mais importante a gente compreender a projeção de Newman. A projeção de Newman nada mais é que um tipo de visualização da molécula. Imagina essa projeção de Newman, alguém olhando através desta ligação aqui. Então, você, em frente a essa molécula, vamos fazer esse exercício mental, e você vê esse átomo. E aí, o que você percebe, né? O que você percebe quando olha esta molécula? Vamos levar aqui para Newman. Você vê o átomo de carbono, você vê as duas ligações e a terceira para baixo. As duas ligações, como elas têm ângulo de 109 graus, eu tenho aqui carbonos saturados, sp3, então elas saem do plano do anel, porque elas estão anguladas, e a gente vê esse perfil. Na frente desse carbono, essas três ligações. Consegue perceber? Agora, como é que ele vê lá atrás? Como ele está vendo exatamente o carbono que está lá atrás, ele não consegue ver, ou você não consegue ver. Mas ele consegue ver, você consegue ver as ligações partindo do centro onde está localizado o carbono. E é exatamente isso aqui que você vê. Ó. Compreendendo, a gente está vendo a molécula vista sob esse ângulo. Você está vendo em perspectiva, olhando através deste carbono, esse carbono. E todas essas figuras que estão subsequentes representam a rotação dessa ligação em, por exemplo, 60 graus. Tá? Ele rodou, esse carbono veio para cá e esses hidrogênios seguiram, porque essas ligações elas são fixas, elas não mudam. Então, por repulsão, quando esse carbono se movimenta, obviamente os outros orbitais se movimentam também. Aqui o ângulo de análise é de 180, porque a gente está vendo aqui as duas metilas, então elas estão uma em relação à outra em 180 graus. Tudo bem que uma está nesse carbono e a outra no outro carbono. Quando elas estão próximas, nessa situação de movimento, elas estão com 60 graus de angulação. E, obviamente, quando ela ultrapassa a metila, ela fica também e se repete em todo o processo. Se vocês perceberem, que eu botei aqui nessa figura, como a gente pode já começar a fazer um tipo de análise repulsiva, esses orbitais aqui, mais as metilas, estão muito próximos. Então, além de uma repulsão orbitalar, obviamente, vai haver, somado a isso, uma repulsão de grupos. Então, por isso que a estrutura fica apenas em 15% nessa posição. Quando ele está completamente estrelado, ó, tudo bem que as três posições estão estreladas, tá vendo? Mas quando eles estão completamente opostos, as tensões orbitalares diminuem e também as tensões de estrutura também. Por isso que ele fica, na maior parte do tempo, nessa configuração, nessa conformação. Então, essa é uma projeção de Newman e essa é uma projeção de Cavalete. Uma outra projeção, que a gente é obrigado a dizer, são as projeções que estão sempre ligadas
em que, geralmente, todos os professores da área de bioquímica, de biologia, utilizam, que é a projeção de Fischer. A projeção de Fischer é uma projeção que minimiza todas as formas de desenho em 3 dimensões. Elas representam a tridimensionalidade, mas elas estão desenhadas apenas em 2 dimensões. Na realidade, aqui, a gente vai ter que fazer um esforço mental para conseguir observar que essas linhas horizontais estão fora do plano. Então, veja bem, eu tenho aqui a molécula de açúcar, da ribose. Eu coloquei, viu que eu coloquei aqui, ó, em zigue-zague, projeção de linha, e todas essas hidroxilas estão fora do plano. Essa está lá para trás e essas duas aqui para frente. Mas nós temos que desenhar na projeção de Fischer. Como é que a gente faz isso? Essa estrutura é idêntica a essa. Mas como é que é isso, Tadeu? Bom, a gente sabe que todas as ligações sigma, elas são de rotação livre. Então, para que eu possa transformar uma estrutura dessa aqui nessa aqui, eu vou ter que fazer uma rotação em algumas ligações. Percebam que essa ligação aqui está para frente e para cima, e essa ligação aqui está para trás e para baixo, que é muito diferente dessa estrutura cujas linhas horizontais estão todas para cima. Então, aconteceu alguma coisa aqui que foi colocado, rodopiado, para que elas se transformassem nessa estrutura. Então, se eu começar a rodar essas ligações a ponto desses grupos desse grupo se localizar aqui em cima, eu vou estar rodando 180 graus. Então, eu vou ter que fazer essa rotação de 180 graus nessa ligação e nessa. E aí, todos eles vão ficar equivalentes. Mas para que essa estrutura em zigue-zague se torne essa, ela não vai continuar em zigue-zague, ela vai ficar como se fosse um U em 3 dimensões. Mas isso não importa. O que importa é que a gente perceba que a estrutura de Fischer, ela coloca todas essas ligações horizontais para frente do plano do slide. Então, essa estrutura, que está em 2 dimensões, se equivale a essa estrutura de 3 dimensões. Elas se equivalem. Essa estrutura em 2 dimensões é exatamente essa aqui em 3 dimensões. Só que, na projeção de Fischer, a gente coloca esses grupos em linhas retas, e não em perspectiva. Bom, como é que eu começo a colocar essa estrutura em Fischer? Eu tenho sempre que colocar o carbono mais oxidado, onde tem mais oxigênio, para cima. E o que tem menos oxigênio, para baixo. Ah, Tadeu, mas aqui tem número de oxigênio igual. Só que aqui eu tenho uma ligação dupla. De uma maneira assim mais de dica, sempre que a gente tem um oxigênio ou um átomo, uma ligação dupla ou tripla, é como se ele tivesse ligado, se for uma dupla, 2 vezes, se for uma tripla, 3 vezes. Então, na realidade, o que nós temos aqui é uma carbonila de aldeído, que é uma C-dupla-O. E aí funciona novamente, perceba, como uma dica. Como eu tenho aqui um C-dupla-O, é como se eu tivesse ligado a 2 oxigênios. E aqui eu só tenho um oxigênio. 2 oxigênios, entre aspas, tá? Só porque eles têm uma ligação dupla. Então, eles são mais oxidados. O número de oxidação desse carbono vai ser maior do que desse. Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar as carbonilas, as acilas para cima e as hidroxilas para baixo. Quando eu faço isso,
Automaticamente eu tenho as ligações todas nesse sentido. Percebam, ó, que isso aqui é o mesmo desenho, só que aqui eu desenho em 3 dimensões e aqui em 2 dimensões. Mas eles significam a mesma coisa. Eu posso desenhar isso tanto açúcares como proteínas, como aminoácidos. Perfeito? Então, para a gente observar esse tipo de estrutura, isso aqui é uma projeção de Fischer. Eu posso ter N átomos de carbonos, desde que eu coloque o carbono mais oxidado para cima e o mais reduzido para baixo. E todas as ligações que estão na horizontal, elas têm que estar para frente. E por enquanto, a gente fica por aqui.